Inclusive a gente tinha um RP focado para... Um RP não, na verdade a gente tinha uma plataforma focada para a parte de qualidade, né, que eu comentei. E a gente conseguiu suprir já a parte com o Proteus. E aí depois com o Bitrix a gente conseguiu amarrar de fato isso daí, né? Então assim, foram só ganhos, né, com a vinda dos dois aí. Olá, chegamos para mais um episódio do nosso semanal 24Cast. O 24Cast é uma produção da CRM Think, se você não nos conhece. CRM Think é um parceiro Gold Bitrix 24, a gente está há 8 anos no mercado e também, basicamente, é o tempo que existe também esse nosso projeto aqui do 24Cast, tá bom? Tem mais de 300 episódios, a gente está nas principais plataformas, inclusive se você estiver aqui no YouTube nos vendo em vídeo, segue a gente, né? Se inscreve aqui no canal para você receber quando tiver novas atualizações, não só do podcast, mas também tem conteúdos adicionais. E o 24Cast tem a parceria da Sonax, que é o nosso parceiro aqui já na segunda temporada, que está aqui com a gente. Sonax é uma empresa de telefonia, totalmente integradas ao Bitrix 24. Se você quiser, tem até um QR Code aqui na tela, você pode testar por 30 dias, tem tanto a ligação, chamada, né, ativa e receptiva, quanto preditiva. Muita gente pede aqui também, né? Quero pegar um monte de contato, jogo lá para uma campanha do Sonax, ele sai de scan e depois devolve lá para o Bitrix, já com gravação de áudio e tudo mais, tá bom? E lá no Marketplace do Bitrix tem esse aplicativo também que você pode baixar por lá. E a gente está por aqui toda semana, sempre com algum tema ligado a Bitrix 24. Quero te convidar a fazer parte desse nosso hall aí de pessoas que acompanham o 24Cast. Se você já está aqui, então obrigado por nos acompanhar. Vou fazer o seguinte, produção, já traz os dois convidados que eu vou fazer umas conexões meio malucas aqui. Vamos ver como é que a gente se conecta aqui com eles. Olha lá, tá chegando meus convidados. Falta um, produção. Traz o que está mais longe. Vamos lá. E aí, Davis, bem-vindo ao 24Cast. Opa. Kaique, bem-vindo ao 24Cast. Então tá. Bom dia. Joinville, Ribeirão Preto. Essa é a conexão. Isso aí. Ô, Kaique, você que é o nosso convidado principal, né? O Davis faz parte aqui já um pouco da nossa jornada. Queria te agradecer aí pela disponibilidade. Inclusive, eu tive a honra de visitar vocês, acho que o ano passado, conhecer a Wilson pessoalmente, e obrigado aí pela parceria. O Davis já é o nosso parceiro aqui de Proteus, então hoje a gente vai falar um pouco de Bitrix, vamos falar um pouco de RP, né? Basicamente o RP que vocês usam aí, que é o Proteus, como a gente juntou tudo isso aí e integrou. Mas primeiro eu queria que você se apresentasse aí, Kaique, falasse de você, quanto tempo você está aí na Wilson, essa sua jornada também de tecnologia até chegar aí. Depois a gente fala um pouco mais da Wilson. Bacana. Bom, bom dia, tudo bem? Hoje, atualmente, eu estou como gerente administrativo e de projetos aqui na Wilson. Né, a gente está no Brasil como marca há 8 anos, indo para o 9º ano aí, e eu estou basicamente há 8 anos, né, desde o comecinho aí da Wilson aqui no Brasil. Eu estou, né? Comecei lá atrás como regulatórios, fui para a parte da qualidade, fui abraçando algumas outras áreas aí e acabou que comecei a tomar conta do administrativo como forma geral e, dentre elas, a parte de tecnologia também, né? As implantações aí de RPs, a gente fez algumas trocas de RPs pelo caminho até chegar no Proteus, e também de CRM até chegar no Bitrix, e aí hoje amarrando as duas pontas aí, funcionando bem. Muito bom. Ô Davis, você já gravou conteúdo com a gente aqui, né? Você é um cara que é especialista Bitrix, eu brinco que você come isso aí com farinha. Se apresenta aí, fala um pouco aí da sua trajetória para quem não te conhece. Bitrix não. Proteus. Não, Bitrix não, Proteus. Eu falei Bitrix? Eu sou especialista Bitrix? Não, especialista então, Proteus. Corrigido, produção. Falou. Depois você corta. Corta não, deixa assim. Eu tô nesse universo... deixa quieto. Eu tô no universo Proteus desde o final da década de 90. Cara. Caraca. Teve alguns momentos... Ainda era teve alguns momentos de ausência. Era microsiga, exatamente. Eu comecei essa minha situação com esse meu envolvimento com o Proteus
na época que ainda era Microsiga, num parceiro que fazia alguns módulos específicos para o RP da Microsiga. Então vão ser alguns anos aí já. Fazia muita situação de implantação, análise, desenvolvimento, né, de específicos, principalmente tem muito isso no universo do Proteus. A DVPL, possivelmente. A DVPL, sim. Nos últimos anos, eu acho que na última década, talvez, poderia dizer, eu me especializei mais daí para a área de integração, efetivamente. Muito bom. Aí a gente tem unido as forças, a gente vai falar sobre isso. Ô, Kaique, fala um pouco mais da Wolson, cara. O que é o mercado de vocês? Inclusive Ribeirão Preto, né? Uma região que é muito forte no mercado específico de vocês. Queria que você falasse um pouquinho mais o que é a operação da Wolson, né? O que vocês resolvem? Legal. A Wolson hoje ela é uma empresa chinesa, né? Ela tem 40 anos de mercado, tanto na China mesmo, é uma das maiores no mercado chinês. E ela também está há muito tempo na Europa, né? Inclusive se destacou muito na Europa na época do boom da vaca louca, né? A gente lançou vários equipamentos de esterilização que combatiam a propagação do vírus, né? Que é o prion, é uma bactéria, uma proteína que as autoclaves na época não faziam essa esterilização e acabava fazendo contaminação cruzada, tudo, e os nossos equipamentos já faziam isso daí. Então, a gente teve esse crescimento justamente nessa época, e um processo de expansão até do próprio governo chinês para expandir as empresas da área médica dentro do país. Elas exigiram, né, em um determinado momento, que essas empresas fossem globais. E aí veio para o Brasil, e aí hoje a gente atende a América Latina como um todo. E dentro do nosso portfólio a gente tem consultórios odontológicos, tem as autoclaves, né, de vários tamanhos, a gente tem os periféricos que atendem essas áreas. Na global, a gente tem a parte de imagem também, né, raio-x periféricos, sensores a gente tem no Brasil já. Há vários projetos aí na parte de panorâmico também para o futuro, então, assim, nós estamos crescendo nessa área, mas focado na parte odontológica e agora indo para a parte de imagem também. Isso no global, o né? mercado Brasil, de vocês é odontológico. Isso, odontológico. A gente tem algumas linhas que atendem também pequenos centros de esterilização para clínicas hospitalares menores, né? De oftalmologia, essas coisas, mas o foco mesmo do portfólio hoje é odontologia. Interessante. E a gente está no centro, né? Junto com a Liage, com o pessoal aí, na época era da Big, Natos, fizeram a fusão e, inclusive, eu vim dessa área, né? Então, comecei basicamente estou nesse ramo a vida toda. Que legal. Não posso citar nomes, mas a gente fez um trabalho recente para uma empresa, eu até te falei o nome, em off, uma empresa do setor é de vocês, e a gente fez um trabalho, não sei se terminou, mas a gente fez para 2 países, para a Austrália, se eu não me engano, e em outro país. A gente fez um trabalho bem específico para ser empresa que também é global e que usa Bittrex em outros países. Foi bem recente esse trabalho. E aí eu lembro que eu entrei na sala para conversar, né? Tava lá preparado com o meu inglês, e aí eu percebi que o cara tinha um sotaque um pouco diferente. Aí ele falava português. A gente começou no inglês e um olhou pro outro e falou, peraí, tem uma coisa errada nisso aqui. E tem muita gente, né? Muito brasileiro trabalhando pelo mundo inteiro e tal. E no caso de vocês atendem toda a América do Sul via Brasil ou também tem plantas em outros países aqui da América do Sul? Não, a gente atende todo o mercado latino-americano, a gente atende aqui da unidade de Ribeirão. A gente tem uma pessoa que é responsável para a parte de comércio exterior e o nosso diretor, ele é um diretor da própria matriz, né? Então, ele além de sócio aqui na unidade, ele também é diretor da Global. Então, ele acaba respondendo de México para baixo a responsabilidade daqui de Ribeirão. Legal. O Davis, né, convidei ele para participar aqui também.
para a gente falar um pouco desses desafios com o RP e depois chegar perto do Bittrex aí também, porque você até falou, né, que passou por outros RPs e até adotar o Proteus, que é da TOTS, né, quem é desse mundo conhece muito bem. Só que o Proteus, ele tem essa, aí o Davis pode até falar um pouco mais, o Proteus tem essa coisa bacana, né, Davis, que atende muitas verticais diferentes, né, muitas verticais, que é o caso aqui da Olson. Essa possibilidade que o Proteus tem, né, de atender muitas verticais, muitos tipos de empresa, também é muito desafio quando a gente vai fazer a integração, por exemplo, porque ele é muito abrangente e acaba dando muita possibilidade de ambiente, muita forma de desenvolvimento. Isso também acaba se tornando um desafio, né, Davis, para a gente. Sim, né? Eu faço minhas as tuas palavras, essa versatilidade mesmo que o Proteus dá, boa. Ela dá essa versatilidade. Essa versatilidade é justamente para poder atender essas várias verticais. O Proteus, ao longo dos anos, ele foi construindo módulos específicos para atendimento de determinadas verticais também. E essa versatilidade, por um lado, é benéfico, por outro lado, ele é desafiador mesmo, porque essa versatilidade possibilita bastante customizações dentro do próprio Proteus. É uma premissa desde o início, desde a época da Microsiga, esse tipo de perfil para atender. Então, realmente, num momento de integração, as especificações têm que ser muito bem feitas, as informações, alinhamento de expectativa tem que ser muito bem feito, justamente para atender todas. Normalmente, eu acho que a gente não consigo dizer que toda a integração é igual. Eu acho que sempre tem alguma coisa diferente de uma para outra, não é, né? Não é. Das ferramentas que a gente integra aqui, eu falo sem medo de errar que Proteus é a mais desafiadora. Não é que é a mais difícil, ela é mais desafiadora por conta da versatilidade do Proteus. Então a gente vai falar mais sobre isso, né? Mas já que tocamos no caso aqui, o Proteus, por essa versatilidade, até do próprio DVPL e tudo mais, a gente encontra ambientes diferentes. A gente raramente encontra um ambiente comum. Raramente. E isso leva para um certo desafio que a gente vai falar um pouco. Queria só voltar no ponto aqui com o Kaique, que ele falasse um pouco também, porque em relação à tecnologia, como que vocês estão estruturados hoje, né? Proteus, Bittrex são basicamente as duas plataformas que ancoram assim o business de vocês, ou vocês têm mais tecnologia que acaba juntando aí o desafio de vocês no dia a dia? Bom, eu venho da área de tecnologia, né? Eu, por formação, eu sou engenheiro eletricista, com ênfase em eletrônica, então, assim, eu sempre fui muito apaixonado por essas coisas, assim, e agora, então, com o IA, eu tô indo na loucura, né? Mas, Posso imaginar. Desde que eu entrei na Voston, assim, eu sempre me mexi muito pra gente nunca ficar na mesmice e sempre ser uma empresa que mexe com papel. Então, basicamente, assim, tudo hoje dentro da Voston tem alguma coisa, alguma tecnologia que apoia, né? Então, desde o processo de bater pontos, não é no dedinho, é por facial, o sistema travado também para poder fazer, enfim, a parte de RH, de PDI, enfim, tudo aqui dentro gera dentro de tecnologia, né? E o principal não podia ser diferente, né? Então, como eu também sou uma pessoa, né, dentro do regulatórios, a nossa, principalmente a decisão de, quando a gente estava trocando de RP, a decisão de ir para o Proteus foi justamente por isso. Pela questão de tudo estar muito bem amarrado e tudo muito auditável, né? E isso era uma coisa que a gente queria muito e precisava por causa de regulatórios, né? A gente precisava de visão de multi-estoque, a gente precisava de visão de todos os números de série que estavam presentes, enfim. Então, isso foi um ponto de decisão lá atrás para escolher o Proteus. E continuou sendo, inclusive, quando a gente trocou do sistema, a gente tinha outros dois sistemas que faziam a parte, um de CRM e uma parte de GED, né, que a gente chamava na época, na época de
de documentação da qualidade e tal, os Sim. testes que a gente faz em fábrica e tudo mais, e a gente conseguiu unificar tudo isso dentro do Bitrix, né? E aí, no momento não era integrado, a gente não sabia dessa possibilidade de integrar quando a gente contratou os dois, o Proteus veio primeiro, depois veio o Bitrix, mas também foi pensado nisso, né? Por essa questão de como o chão de fábrica e aqui, né, aqui em cima, na questão de escritório, está muito conectado, a tecnologia também era uma ponte para fazer essa conexão e auditar também e ter esse controle de tudo que é feito. Muito bom. Até uns 3 anos atrás, a gente também não tinha o conhecimento que dava para integrar Proteus e Bitrix, né? O modo. Sim. Esse produto, vamos chamar assim, surgiu porque eu e o David já nos conhecia de outro projeto, até de um amigo comum, que era um projeto que o David trabalhava, e a gente sempre tinha essa demanda, alguém querendo integrar com Proteus, mas aí a gente entendeu que não, para integrar com Proteus, a gente precisa ter alguém com a gente que de fato entenda de Proteus, né? Porque, infelizmente, algumas empresas adotam Proteus, mas dentro de casa não tem um profissional que cuida. E isso dificulta bastante. E aí a gente precisava ter alguém do nosso lado, né? Mesmo quando tem um profissional do outro lado, precisa ter alguém que fala de igual para igual. E aí essa parceria com o Davis aí que está mais ou menos nesse tempo aí que a gente começou a desenhar, a gente vai falar um pouco mais disso, a possibilidade de integrar, porque o Bitrix sempre teve API. Agora, o Proteus, por ser muito versátil e tudo mais, a parte tecnológica dele para integrar foi melhorando ao longo do tempo, né, também. E aí a gente foi investindo, né, até hoje a gente tem alguns cases, que é o caso, né, da Olson, que a gente foi um dos projetos que a gente trabalhou junto, mas eu queria deixar muito claro, né, apesar da gente vai falar aqui, não é uma parada fácil. Eu não vou nem discutir isso aqui. Porque às vezes nos procuram, eu queria integrar com Proteus e tal, podemos ajudar, a gente já fala, beleza, mas é uma jornada, vamos sentar, tá aqui uma ideia de escopo, que a gente tem uma documentação muito bem produzida pelo Davis, mas a gente deixa muito claro que existem desafios, diferente até de outras integrações. Porque se a gente, né, eu até vou pedir a ajuda de vocês, se a gente pensar só no RP separado, né, Davis, eu sei que também vem muito desse mundo, a gente já entra pro desafio. Jornada é o termo. Sim. É uma jornada mesmo. Porque eu sempre falo, desde que eu comecei a trabalhar com integração, utilizando até algum termo que é usado na esfera estatal, é tripartite. Sempre é tripartite. Verdade. Então, você tem que... Quem gerencia esse tipo de projeto tem que ter esse discernimento de que você tem que ficar balanceando essas situações, porque você tem que atender a expectativa de todo mundo nesse caminho. Verdade. E aí tem todas essas nuances que a gente fala tecnológica, né? E o RP, ele passou a permear muitas partes da empresa e não pode ter erro, né? Vamos chamar assim. Não pode ter curva ali de possibilidade de erro. Então, requer um certo cuidado, né? No caso do Proteus, eu vejo isso até de forma bastante comum. Pegando o exemplo do próprio Kaique, o Proteus, algo que o Kaique já falou aqui ao longo do papo, o Proteus ele atende muito bem essas questões de auditoria, de compliance, ele é muito bom ter esse cerne, essas informações ficam é muito confiável nesse sentido. Sempre bastante atualizado com novas legislações, enfim, sempre eles estão muito próximos disso. Só que em determinados segmentos ele não tem ferramentas tão especialistas assim. Então, esse potencial de integração é até bastante grande, porque é o caso da Olson, contrata-se algumas outras ferramentas que são especialistas em determinados segmentos, mas a base de informação, o grosso da informação está no RP, está dentro do Proteus. Quer complementar, Kaique? Fica à vontade. Não, é isso mesmo que o Davis falou, né? A gente, inclusive a gente tinha um RP focado um RP não, na verdade a gente tinha uma plataforma focada para a parte de qualidade, né, que eu comentei, e a gente conseguiu suprir já a parte com o Proteus, e aí depois com o Bitrix a gente conseguiu amarrar de fato isso daí, né? Então assim,
foram só ganhos, né, com a vinda dos dois aí. Mas é bem isso que o Davis falou mesmo. Eu queria que você falasse o desafio que você tinha antes de integrar. O que andava tão em paralelo, que criava esse silo aí, né, de alguma forma, e teve o desafio, porque inclusive a integração sua, ela não é dentro do escopo até comum que a gente tem, depois o David pode até completar, porque tem algumas nuances do teu próprio negócio, né? Assim, eu considero que na parte de Proteus a gente não tem muitas customizações, né? A gente não tem muitos campos personalizados, a gente não tem muitas chamadas personalizadas também dentro do próprio Proteus. Mas a gente tem algumas coisas do próprio mercado, né, que faz a gente ir para algumas personalizações no dia a dia, né? E isso acabou indo para o Bitrix na questão de CRM. A gente, antes de trazer o Bitrix, a gente tinha como que era o cenário, né? A gente fazia toda a captação de lead era feita por WhatsApp, por ligações, por visitas e tudo mais. Isso era imputado dentro do Proteus na parte de prospect. Só que o gerente, né, da época, ele não tinha o hábito de entrar dentro do RP e acompanhar. E aí ele fazia semanalmente a reunião de alinhamento com o time. E aí ele pegava, cada um entrava, olhava, essas aqui estão nessa etapa, não sei o que, e ele passava para um outro CRM. E aí ali dentro do CRM ele fazia o acompanhamento para conversar com a diretoria, para poder caminhar, e tipo assim, tudo isso dentro de planilha, dentro de não sei o que, exporta daqui, exporta dali, e tudo vai caminhando dessa forma. E, além de não ser produtivo, muitas informações não batiam, né? Porque no RP estava um valor de faturamento, estava um valor de prospecção, e aí as coisas iam se perdendo. E quando a gente trouxe o Bitrix, né? Inclusive, a gente trouxe o Bitrix mais por essa demanda do comercial, a gente iniciou o projeto com o Bitrix também na questão do pipeline de negócios, de lead, todas as integrações ali de rede social, de WhatsApp e tudo mais, e foi afunilando aí as questões, e aí, de fato, os dados começaram a bater. Então, o time comercial começou a fazer o input direto no Bitrix, não mais no RP, começou a fazer toda essa organização, aquilo que era negócio fechado ia para o Proteus já como um pedido, então isso já ia Mas ainda manual, né? Ainda manual, isso. Eles faziam um acompanhamento de lead, todo o processo, para então chegar em negócio, e quando chegava em negócio, e aí eles iam fazer a digitação manual para dentro do Proteus. Ainda era mais maçante, né, e demorava um pouco mais, às vezes, dependendo do perfil do vendedor, deixava para fazer na reunião com o chefe ou no fechamento do mês, então assim, ainda tinha algumas questões que dava para melhorar dentro desse processo, entendeu? Sim. E aí, depois da integração, esse cenário já mudou, mas não vou queimar a pau. Sim. Que aí foi onde veio a integração da parte de negócios, efetivamente, né? Isso, do lançamento dos negócios. Que é uma das integrações que a Voson tem. Exato. Porque tem uma outra também. A gente tem uma outra de atendimento de assistência técnica também. Antes de falar da assistência técnica, queria só, o Davis conhece bem o projeto. Hoje a integração, então, ela é quase que bidirecional, né? No Proteus, a gente traz os dados que são importantes para entrar com um negócio, por exemplo, a condição de pagamento, transportadoras, se for o caso, o cadastro de produto, posição de estoque, né? Eu falo posição porque o estoque é muito difícil de controlar no CRM, nem controla, basicamente você tem uma ideia de posição. E do Bitrix, voltando para o Proteus, vai o cliente e toda a camada de pedido para que ele siga a jornada lá no Proteus, inclusive enviando os dados para gerar os impostos lá com a TES, né? Sem entrar para outra parte que é específica, que é uma outra parte que a Osso usa também. Essa é quase que a camada que a gente criou de padrão dessa integração, né, Davis? É isso aí. Os clientes, principalmente, eles transitam nas duas vias, inclusive. Clientes que são incluídos no Proteus
são replicados no Bittrex, e quando você tem uma situação que você tem um prospect no Bittrex, na hora que você está lançando uma negociação lá, no momento que ele volta para o Proteus para colocar o orçamento, lá dentro do Proteus, se for um prospect, ele verifica se o cadastro não existe ainda dentro do Proteus, ele já faz o cadastro também. Então, o cliente ele funciona nas duas vias. Os orçamentos também, na verdade, que são duas etapas ali, né? A primeira etapa é a inclusão do orçamento. Quando é digitado esse negócio no Bittrex, ele cria o orçamento lá dentro do Proteus. E tem, nesse funil, daí tem a etapa da aprovação, que é quando efetivamente é como se tivesse dado um ganho nessa proposta. Daí ele se torna um pedido de venda dentro do Proteus. Ele transforma esse orçamento para um pedido de venda efetivado, digamos assim. O orçamento mais pedido é a jornada do Proteus normal, né? É a jornada do Proteus, né? E não só a inclusão, né? Ele também faz as alterações, né? Então, se aquela versão de orçamento não é a final, a gente consegue fazer também os ajustes N possíveis, né? Valor, negociação, prazo, forma de pagamento, enfim, isso a gente consegue fazer também. É bem lembrado. Desculpa, só para... Não, então, porque aqui resolve um primeiro ponto que muita gente pede, vamos dizer assim, que é deixar o vendedor apenas no Bittrex. O vendedor não precisa ir para o Proteus, né? Ele segue fazendo lá a alteração do orçamento, do negócio, vamos dizer assim, até a aprovação ele faz tudo no Bittrex e não precisa se preocupar com a replicação com o Proteus, né, Davis? Não é necessário. Mas, assim como eu estava falando da parte de clientes, a parte de orçamentos ela também é bidirecional. Se o orçamento pode ser alterado, como o Kaique bem disse, diretamente no Bittrex, ou alguém da equipe interna de venda pode entrar no Proteus por algum N motivo. Às vezes o vendedor está num cenário que ele está sem conectividade, enfim, precisa mandar alguma solicitação de alteração para alguma equipe administrativa. Quem tiver no administrativo também pode entrar ao fazer qualquer alteração nesse orçamento, e essa informação também é replicada daí para o Bittrex. Então, essas alterações também são bidirecionais. Até que seja dado o ganho, aí depois não pode mais fazer a alteração. Aí ele recebe no Bittrex alguns status, né? Para poder acompanhar, né? Liberado para faturamento, coisa toda, né? Exatamente, ele vai acompanhando se já teve alguma questão de faturamento, porque no Proteus permite isso, né? Você pode pegar um determinado negócio, você pode fazer vários faturamentos ao longo do tempo, conforme datas de entrega, né? Então ele vai passar o status se o faturamento já foi feito completo, se ele está parcial, enfim. Boa. Ô Kaique, ordem de serviço, fala um pouquinho disso. Então, dentro disso que eu já comentei com vocês, a gente tem, né, a questão de rastreabilidade, né? A gente tem toda essa questão e os escopos, né, que a gente tem das auditorias aí com o Inmetro é a parte de assistência técnica e feedback ao cliente. Assistência técnica, falei errado. Isso é um dos tópicos, inclusive, que a gente tem. É mandatório, né, para vocês. É mandatório. A gente precisa ter esse acompanhamento, tem ali as métricas que as RDCs são compulsórias para a gente, né? E esse é um ponto que a gente precisa e bate muito forte, né? Nesse feedback ao cliente, nesse acompanhamento dos níveis inclusive a classe de riscos, né, que tem para cada produto, precisa fazer esse acompanhamento, tudo. E o Proteus por si só, ele já tem essa visão, né, ele já tem esse módulo de serviços ali dentro dos módulos que a gente fez a contratação, com a base instalada, tudo que tem ali, faz esse registro. Só que o assistente técnico, enquanto ele está falando com o cliente, seja por telefone, videochamada ou WhatsApp, né, que a gente tem várias camadas aqui de atendimento, fica difícil dele buscar essas informações, ou de nota fiscal, ou de faturamento, se o item ainda está em garantia ou não, qual que é o histórico de atendimento daquele cliente, quem que é o vendedor original daquele
para aquele cliente, para caso ele precise de alguma informação, e conseguir unificar esse processo dentro do Bitrix foi fundamental justamente por isso, né? Porque essas informações ali, você clica dentro do card do cliente, tem todo o histórico de tudo da vida inteira do cliente, né? Sim. Então, desde o número de série, a gente consegue selecionar o número de série que a gente quer abrir o chamado, se ele já está em garantia ou não pela data de faturamento. No histórico tem todos os pedidos, se ele tem mais de um pedido dentro ou se foi vendido por outros vendedores, o vendedor está aqui ainda, enfim, tem todo esse histórico dentro do Bitrix, né? E com basicamente 2 cliques você consegue coisa dentro do Proteus. E é um SPA isso aí? De módulos. Não sei. Ou é tudo de negócio? Eu acho que é tudo dentro de negócio, tudo dentro do cadastro mesmo do cliente. E dentro do Proteus você teria que sair do módulo, trocar, pesquisar, Sim. então seria um pouco Otimizou, mais... Otimizou, né? Nossa, 100%, assim, muito mais fácil agora. Uma coisa importante, né? O Kaique está falando aqui disso, né, Davis? Mas lembrando que isso a gente fez em fases, né? A gente fez uma primeira fase da integração com essa jornada mais padrão e depois entrou com essa parte da assistência, que é um cuidado que a gente tem também, né? Que acho que é bem legal dizer, né? Sim. Eu nem lembrava que tinha sido nessa esteira, mas foi realmente, primeiro a gente fez a parte de negócio, depois a gente fez a parte de assistência, Sim. né? Sim. E, inclusive, hoje é unificado, porque se alguma assistência gera um negócio ou gera uma venda de peça, alguma coisa assim, a gente consegue jogar atendimento para dentro de negócio e fazer a esteira de negócio por lá. É verdade, tem uma peculiaridade nessa situação ali, realmente, porque o chamado que ele é colocado dentro do Proteus, ele já pode startar um negócio efetivamente, nos casos, por exemplo, que está fora da garantia já, né? Isso, exatamente. Exatamente, daí ele já gera, é bem lembrado, ele já gera um negócio automaticamente com aqueles itens que foram identificados na visita do, não sei se chama de consultor técnico, ou se é o vendedor mesmo que faz esse levantamento, ele já gera, ele já faz o levantamento de peças que precisam ser trocadas, enfim, nos equipamentos, né? E daí já gera um negócio dentro do Proteus para fazer a venda dessas peças. E essa questão também foi um ganho, porque antes, dentro do Proteus, eles não conseguiam fazer um orçamento da manutenção. Então, hoje, dentro do Bitrix, eles já conseguem fazer isso daí. Então, eles conseguem já incluir quais são as peças, já conseguem gerar esse orçamento, e aí mandar para assinar, coisas que isso já é padrão do Bitrix, mas isso também foi um ganho dentro da área da assistência, né? Então, por si só, esse processo já foi meio que matando aí os pontos de auditoria e já cumpriu de forma meio que natural já as coisas. Orgânico. Exato. Agora, para ilustrar e ficar muito claro para quem está aqui com a gente nos ouvindo, fala, pô, que legal tudo isso e tal. Primeiro, não foi rápido, foi uma jornada, de fato, de alguns meses, e teve muitos desafios, né? Que aí eu quero muito a ajuda do Davis, porque quem está pensando em integrar Bitrix, Proteus e tal, precisa tomar cuidado com muitas coisas, né? Essa questão do ambiente, o que você tem de específico aí no teu ambiente, se está sendo pensado para impactar ou não. Enfim, eu queria a ajuda do Davis para ilustrar um pouco isso, né? Para quem está pensando em ter essa integração, dependendo se vai ser aqui com a gente ou não, os cuidados que precisa ter, porque a gente tem encontrado ambientes diferentes. Hoje a gente consegue mitigar um pouco mais, mas tem muitos desafios, né, Davis? Algo que talvez o Kaique não tenha visto, que eu considero um desafio muito grande, eu digo que o Kaique talvez não tenha visto, porque o Kaique ele acompanhou muito de perto desde o começo, sempre estava muito solícito nessas situações para resolver determinadas questões, principalmente relacionadas ao ambiente do Proteus. O Kaique já ri, porque realmente o ambiente do Proteus ele apresenta determinados desafios nesse sentido, tá? Então é muito importante o pessoal saber que tem que ter um ambiente já bastante equilibrado, que não trave, que tenha inclusive serviços bem separados, por causa da questão da integração que exige um ambiente REST no Proteus, né? Seja na cloud ou seja on-premise, mas exige que esteja um ambiente lá configurado. Hoje em dia, quem faz contratação
da parte cloud, isso já vem naturalmente, mas as questões das licenças daí, nesse caso, né? Sim. O consumo de licenças, a partir do momento que você começa a colocar essas integrações, principalmente pelo fato de que essas integrações de negócios, elas consomem essas requisições com uma certa frequência, pequena, inclusive. Uhum. Você citou em algum momento a questão do estoque, da visão de estoque. Essa integração, ela permite que quem esteja implantando uma negociação tenha uma visão de estoque daquele produto que está tentando colocar lá. Posição. Essa posição do estoque, exatamente. A gente não mexe com o estoque no CRM, até porque não é a função do CRM. A gente só manda uma posição do estoque para o representante que está lá na ponta poder ver, enxergar se tem estoque, se ele vai precisar entrar em contato com a equipe de compras para fazer uma compra de reposição, alguma coisa nesse sentido. E essa visão de estoque, essa posição de estoque, ela tem que estar sempre muito próxima da realidade. Sim. Então, essa integração, ela é bem intermitente, o que faz exigir um pouco desse ambiente do Proteus, né? Principalmente das questões das licenças mesmo. Boa. Uma coisa que eu lembro que acontecia mesmo... Desculpa, quer completar? Pode completar, Kaique. Não, eu não vou esquecer o que eu tenho para dizer. Essa questão da licença, e para a gente ainda eu considero como um desafio, porque a gente, não só na área de vendas, mas também na área de assistência técnica. Então, assim, enquanto o time está vendendo, o outro time está fazendo atendimento e está consumindo lá, fazendo as buscas deles, né? Então, a gente teve que casar muito bem essa questão das licenças aí, e do tempo de requisição, tudo isso foi um desafio, no início principalmente, foi algo que a gente bateu um pouco de cabeça, né, Davis? A demanda aumenta bastante, né, de requisições ali, justamente por causa disso. No caso do Kaique é isso, não é nem só uma integração, são duas trabalhando ao mesmo tempo. Sim. O que eu ia dizer, Davis, uma coisa que a gente enfrenta sempre, hoje a gente já sabe que o Proteus ele tem essa flexibilidade e tal, e tem um ADVPL, nem sei se mudou o nome, que você pode desenvolver coisas, e a gente pegou muito ambiente que o pessoal desenvolvia, colocava obrigatória na tela, e aquilo refletia na API, só que ele não colocava uma mensagem em nenhum lugar dizendo, ó, esse campo aqui é obrigatório. E aí quando a gente ia tentar, dava problema, não descobria, até que a gente foi percebendo com a tua experiência que muitos programas não foram tratados respeitando um ambiente de API, né? Isso daí, cara, eu nunca esqueço. Esse, né, inesquecível mesmo. É uma relação de amor e ódio com essas situações. Mas esse é o ponto, as customizações na questão... Customizações. Vamos pegar, por exemplo, alguém que tenha uma customização, algum ambiente de Proteus que tenha uma customização no momento de gravar o orçamento, lá dentro do Proteus. Que é muito comum. Que é o comum. Ou na gravação do pedido de venda, muito comum. Sim. Campos customizados e customizações para tratar N situações. Muito vinculadas, na maioria das vezes, acho que 100% das vezes, vinculadas à vertical de negócios que está implantando, né? Tá aqui o Kaique, não me deixa mentir, tem algumas questões lá que são direcionadas para a linha de atuação da Vosso. As customizações dividem em dois, questão de campos customizados e customizações, digamos, rotinas mesmo, né? A questão de campos customizados acontecia isso que você falou, o campo está lá setado como obrigatório, ou é um campo que normalmente na base do Proteus ele não é obrigatório, ou um campo customizado que foi colocado como obrigatório. Mas isso daí a gente resolveu de forma também bastante versátil, é possível passar campos customizados através da integração. E a questão das customizações efetivamente que rodam, por exemplo, ao gravar um orçamento ou gravar um pedido de venda. A gente chama de pontos de entrada no Proteus. Então você pode colocar códigos lá que vão fazer alguma outra tramitação no momento que acontecer a gravação do orçamento. Isso que você falou exatamente.
muitas dessas customizações elas não foram preparadas, ao contrário, na verdade, elas foram preparadas para rodar em tela. Sim. Ou seja, porque algum campo não foi preenchido, ou alguma condição relacionada ao produto ou ao próprio cabeçalho do orçamento não foi atendida, então exibe para o usuário uma tela, uma mensageria de tela. Só que a gente está integrando, integração não tem tela. E aí Tudo o em pessoal background. normalmente é tudo em background. E aí essas customizações não têm tratativas que são do próprio código, a DVPL, e sim, ainda é a DVPL, para fazer a tratativa de identificar, tá, mas isso aqui está vindo através de uma integração ou não, isso vai estar rodando em tela. Porque essas condicionais daí fazem com que trave ou não. Se tem uma Sim. mensageria numa customização, na hora que eu vou tentar integrar, ele vai travar, porque a mensageria não vai estar conseguindo ser exibida, e o Proteus, por causa disso, ele não segue adiante. Então, houve muitos cenários que a gente teve Muitos. que orientar, inclusive, orientar desenvolvedores, inclusive, a colocar lá uma nomenclatura, uma função dentro do ADVPL para identificar se aquela chamada está vindo através de uma integração ou é uma chamada de tela. Para se, no caso, for uma chamada de integração, não apresentar nenhuma tela, né? Sim. Isso foi bem desafiador mesmo no começo. Hoje, um cenário que a gente tem, né, que nos facilitou bastante, que foi uma decisão que a gente tomou lá no começo, é que as APIs, né, as RESTs são nossas, né? É um projeto basicamente encabeçado pelo Davis, mas a gente não tem dependência nem da TOTS nem de ninguém. A gente tem os nossos próprios componentes, que a eles, óbvio que eles conversam com o que já tem lá dentro, né? Esse é um ponto também que para a gente facilitou o nosso trabalho, né, Davis? Sim, apesar de a gente ter internalizado essas questões das requisições, dos métodos, ainda assim por baixo, no background ali, são chamadas sempre rotinas padrões do Proteus, que a gente chama comumente de exec autos, né? Uhum. Então, quando você precisa gravar um orçamento, por mais que a interação da integração e o método seja desenvolvido internamente, lá dentro ele vai chamar uma função do padrão do Proteus, que é a função que faz a gravação do orçamento. Por motivos bastante óbvios, a gente não reinventa nenhuma regra de negócio. Claro. Essas funções encapsuladas do Proteus, elas já fazem toda a tratativa de negócio relacionada a cada uma das suas entidades, seja orçamento, seja pedido, seja nota, enfim, são N possibilidades nesses cenários. Então, a gente dá essa garantia de que se no momento que a gente está chamando esse método de gravar o orçamento e esse método nos retornou algum tipo de erro, ou algum campo obrigatório não foi preenchido, ou não foi passado condição de pagamento, tabela de preço, enfim, esse retorno quem nos dá é o próprio Proteus. A gente não inventa, não reinterpreta nenhuma regra de negócio. Então, quem está integrando tem a garantia. Não, se está apresentando na tela do Bittrex para mim um erro dizendo que está faltando o campo obrigatório, é porque o Proteus se diz que está faltando um campo obrigatório. Não é a gente da integração que está falando isso. Verdade. Muito bom. Ok, que desafios. Agora, chegando aqui já mais, partindo aqui para o final do nosso bate-papo, o que você tem visto de desafio aí para vocês, tecnológico, inteligência artificial, que você citou em algum momento? Enfim, faz um exercício de futurologia aí para o teu negócio, baseado um pouco do que você está usando, em Bittrex, em próprio Proteus. Bom, eu acho que IA tá aí, né, e a gente tem que aprender a conviver com ela e a utilizar ela para o nosso dia a dia, né? Não tem muito o que fugir. Tudo hoje tá gerando em torno disso, né? Desde do atendente ali que vai fazer o receptivo até o relatório final para a direção, hoje já é possível fazer isso, né? Mas eu vejo, na verdade, até uma questão de desafio, né, que eu vejo assim, em alguns departamentos, são os mesmos desafios na implantação tanto do Proteus quanto do Bittrex e depois na unificação dos dois, que é o desafio da mudança de cultura.
né? Então, sim, assim, quando total. trouxe um RP novo, foi aquela coisa, mas eu vou mudar o jeito que eu faço, não tem aquela tela, onde que eu consulto. No Bittrex a mesma coisa, e depois a integração, mas digitar no Proteus é tão mais fácil, e não sei o quê. Eu Eu arrasto chamo o isso de gestão de cardzinho, mudança. eu arrasto o cardzinho e ele não me mostra, eu não sei se ele tá funcionando, se não tá, sabe, aquela coisa do dia a dia, Normal. do gestor e tudo mais. E eu vejo que na questão da IA a gente está nesse mesmo é, É um sentimento, mas é cenário um parecido, é. sentido, mas assim, pelo menos para todo mundo, entendeu? Não é só eu que É, estou sofrendo com verdade. isso, é a empresa inteira, mas assim, eu acho que de tecnologia, eu acho que é isso, sabe? Eu acho que é estar antenado com o que pode vir aí, agregar no nosso dia a dia. Inclusive algumas coisas na parte global, né? A gente já tem algumas melhorias nos nossos equipamentos com a ajuda da IA, né? A questão de relatórios, algumas autoclaves elas emitem o Uhum. relatório do processo de esterilização, isso já está embarcado na nossa autoclave. Então, assim, a gente já está, tanto em questão de produto quanto de gestão interna da empresa, a gente já está olhando para esse cenário aí e buscando o que pode melhorar no nosso dia a dia, né? Muito bom. Eu gravei um episódio com o César, que é o CEO da IRRA, que é a empresa por trás do GPT Maker, e ele tinha recém voltado da feira em Nova York, da NFR, e ele falou uma frase, tá aqui no YouTube até esse vídeo, que lá na feira, né, já não se falou, IA é novidade, é o que tá vindo, né, e já estava estável, ó, cara, IA tá aí. O desafio esse Uhum. ano é a adoção, que as empresas passam realmente a adotar, entender que no dia a dia vai ter muitas camadas que a IA vai estar ali. Então, eu acho que esse desafio que vocês têm, eu acho que reflete muito tudo isso, né? De adoção, né? Pequenas coisas, né? Por exemplo, eu tenho usado muito o Notebook LM aqui, que eu acho uma ferramenta absurda. O próprio Copilot do Bittrex entrega muita coisa. Então, acho que a gente tem que ter colocar na nossa rotina, né? Eu Sim, vi, eu o, vi esse episódio aí, só complementando pode, rapidinho, eu vi esse episódio e uma situação que me chamou muito a atenção foi justamente essa. Já está aí, não tem volta, Tá entre já nós. está sendo utilizado em larga escala, mas o que me chamou a Sim. atenção foi que ele falou que a gente tem que prestar atenção e fazer tipo meio que um processo de conferência do resultado das Sim. entregas que esses sim, Não agentes confiar, estão né? Cegamente. fazendo. Verdade. Exatamente, não ter essa confiança cega. A gente está beleza, a adoção já aconteceu, mas a fase agora é justamente de análise disso que está sendo uhum. entregue através desses agentes. Exatamente. Esse é um ponto que eu comecei a colocar em pequenas coisas do meu dia a dia, né? Então, o próprio Copilot nas videochamadas, na transcrição, no relatório final, eu sempre dou uma conferida Sim. antes de enviar para saber se realmente foi aquilo que foi discutido. Nas reuniões que não são por vídeo, eu coloco no celular ali, ele grava e depois faz a transcrição. São pequenos Uhum. ajustes aí no dia a dia e obviamente, fazendo essa conferência. Dá para jogar, sair aí andando e falar, não, eu já fez o meu trabalho. Não, você precisa fazer pelo menos o mínimo, né? Que é aquilo que ela não consegue fazer, Verdade. né? Que é Sim. raciocinar e dar a voz final. Mas na questão final aí dos processos, todo dia o meu desafio tem sido isso, sabe? O que a gente pode melhorar e o que a gente pode otimizar, principalmente usando as ferramentas que a gente tem aí, né? Bittrex e as IA embarcadas e tudo mais. Boa. Senhores, quero agradecer a disponibilidade de ambos para esse bate-papo. Acho que a gente cobriu boa parte do que eu trouxe aqui como pauta. É um bate-papo inicial. Esse assunto ele é muito amplo. Quem tiver dúvida, entre em contato com a gente. Eu vou deixar o LinkedIn tanto do Davis quanto do Kaique também, se vocês quiserem falar direto com ele. A gente tem muitos materiais aqui no YouTube, até teve um outro vídeo que eu gravei com o Davis, onde a gente mostrou esse escopo, explicando um pouco mais amplo e tudo mais. Aqui já, de fato, a gente trouxe o Kaique para trazer um cenário real e, de novo, né, a gente tem uma postura aqui na CRM Think que é ser muito transparente e, de novo, não é uma integração simples, é uma integração que exige um trabalho... qual que é o termo que você usou aí, Davis? Tríplice? Não, Desafiador? Não, desafiador bipartidário ali, uma coisa nesse o tipo ali.
Ah, não lembro. Enfim, é a quatro mãos, em outras palavras. Né? Ah, projeto sim. Como é que é o termo que eu usei? É um Tripartite. termo. Tripartite. Exatamente. Tripartite. Então é um projeto que só vai acontecer com todo mundo junto, porque vai exigir da empresa, às vezes ela não tem alguém de Proteus, ela vai ter que buscar um parceiro, a gente vai descobrir coisas durante a jornada, então quero deixar muito claro que a gente tem esses desafios. A gente tem projeto aqui de sucesso, teve projeto que não teve sucesso, vou ser bem honesto. Teve projeto que não teve sucesso por N motivos, mas felizmente a maioria deles deu sucesso. Então é um cuidado. Então quando a gente traz um case como a Awesome, tá aqui o Kaique, que muitas vezes eu lembro que tinha e-mail trocando, o Kaique teve que correr atrás, buscar o parceiro, fazer não sei o que lá e realmente acabou demorando. E também foi importante essa paciência, né, vamos chamar assim, do próprio Kaique, de entendimento, né, que eram dois ambientes desafiadores que precisavam realmente do apoio dele. Então, isso eu quero deixar muito claro, porque eu falo com muita gente, né, que tem esse interesse, que a gente conversa, que a gente tem algumas reuniões, e aí eu não simplifico, não. Eu acho que não é correto da nossa parte, né? Não sei se estou errado, Davis. Não, de forma alguma. Só que os resultados acontecem e eles são totalmente Sim, benéficos. Olha a carinha sem do dúvida. Kaique, como ele está satisfeito. Não, só o fato dele ter dito que determinadas situações foram extremamente simplificadas, que é o objetivo das integrações, fazer isso. Com mesmo, certeza. né? Não, é que eu trago isso porque o próprio cenário do RP é complexo. E o Proteus é um RP robusto. Nós estamos falando de um RP com mais de 30 anos, que atende empresas de grande porte, como é o caso da Osso. Então, é só um cuidado mesmo, né? Porque o Bittrex, ele é simples nesse aspecto de configuração, de parametrização, né? Ele flui muito fácil, né? Mas quando a gente precisa fazer um projeto desse tamanho, ele é um pouco mais desafiador. Gente, mas não agradecer. deixa de ser completo, viu? Porque tem muita coisa, sim. inclusive, no nosso dia a dia que a gente não usa ainda do Bittrex, do tanto ferramenta que tem ainda. Sim, nossa, tem muita coisa. Até a gente brinca que dorme sem na Arcade Júnior, porque o Bittrex enfia uma coisa nova lá, fala, o que é esse botão aqui, meu? Do nada apareceu esse botão aqui, aí vai a gente estudar. Senhores, quero agradecer a disponibilidade de vocês, voltem mais vezes, Davis, voltem mais vezes. Kaique, obrigado aí pela parceria, por me receber, né? Estive aí no escritório de vocês ano passado, foi maravilhoso, e obrigado pela parceria. Imagina. Valeu, Obrigado. agradeço. Tudo. Valeu, Kaique. Valeu. É isso, gente. Abraço para vocês aí, viu? Tchau. Gente, chegando ao final aqui de mais um episódio do nosso 24Cast, bate-papo muito bacana, né, sobre esse universo de RP, Proteus, Bittrex, como fazer tudo isso funcionar. Óbvio, né, a gente consegue obter resultados dentro de uma jornada, dentro de um trabalho bem executado. É isso. Bom, se você estiver com a gente, não se esqueça, né, se inscreve aqui no canal e a gente se vê em breve num próximo episódio. Até lá.